E aí, investidores, tudo certo? Hoje eu vou estar trazendo os 4 melhores fundos imobiliários relacionados às lajes corporativas. Bem, antes de mais nada, eu peço que cada um de vocês se inscrevam, deixem um like, comentem, para que eu possa trazer os próximos vídeos também relacionados a FIIs, ações, os REITs, as stocks, ETFs, enfim. Fique ligado e se inscrevam no canal para estar recebendo tudo sempre. Bem, antes de mais nada, cabe estabelecer que os 4 principais critérios que eu usei para definir o que, na minha opinião, e também em meus objetivos, quais são os melhores fundos na área de lajes corporativas, eu me debrucei sobre a liquidez diária, o dividendo yield, o preço sobre valor patrimonial e a vacância. Bem, de imediato eu posso destacar aqui que esses são, sem dúvida, os 4 melhores fundos imobiliários relacionados a lajes corporativas no mercado atualmente. Isso acho que não tem muita dúvida. Eles são dentre os mais negociados, os mais conservadores, os mais discutidos. Podemos destacar esses 4. Bem, para além disso, é importante destacar que todas as informações que eu estou trazendo são relacionadas até a data de hoje, 16 de fevereiro de 2023. Então, se você estiver vendo esse vídeo depois dessa data ou muito depois dessa data, peço que você considere as informações que eu estou trazendo na data de hoje. Pois bem, então vamos começar. Bom, antes de mais nada, é bom a gente entender o que são lajes corporativas. Obviamente, eu acho que para quem está nesse vídeo, quem está acompanhando aqui o canal, eu não preciso explicar muito bem o que são fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários, acredito que a maioria de vocês, se não todos vocês já sabem, não vou perder, pelo menos nesse primeiro vídeo, o tempo explicando. Caso muitos não saibam ainda o que são fundos imobiliários, eu posso trazer um vídeo específico trazendo as suas peculiaridades. Pois bem, as lajes corporativas são áreas, são empreendimentos majoritariamente alocados a empresas e a corporações com o intuito principalmente de utilização para meios comerciais. Dentre os que mais se destacam, podemos estabelecer principalmente escritórios. Bem, dessa forma é importante destacar por que eu me utilizei dentre esses 4 critérios, sendo que existem outros 10, 12, 15 outros critérios que eu também poderia me utilizar e que qualquer um pode ter controle disso no próprio site, por exemplo, do Funds Explorer. Bem, o primeiro critério que eu me debrucei foi exatamente a liquidez diária. E o que é a liquidez diária especificamente? A liquidez diária é quantas cotas daquele fundo estão sendo negociadas durante o dia. Bem, parece até redundância explicar, né? Obviamente, porque a liquidez diária o significado por si só é isso. Mas bem, por que eu entendo que a liquidez diária e também outros vários investidores entendem que é um dos principais, se não o principal critério para a avaliação de um fundo? Isso porque muitas vezes você pode ser pego desprevenido ou por alguma situação atípica que a gente encontra no mercado ou no próprio sistema político e você se encontre em uma situação que você precise vender imediatamente as suas cotas de fundos, enfim. Por isso que a liquidez diária é muito importante. Geralmente, quando um fundo ele é muito negociado, significa que é mais fácil você liquidar a sua posição nele. Ou seja, se eu tenho um fundo que ele tem a liquidez diária alta, isso é ótimo, porque tanto para comprar quanto para vender, na maioria das vezes que eu fizer a minha ordem de compra ou de venda, ela vai ser realizada praticamente automático. E o ponto negativo é que se você tiver uma liquidez diária muito baixa, você sofre exatamente com esses problemas. Às vezes você precisa vender uma cota e similares e por isso você não vai conseguir ou vai demorar muito tempo. Por isso que o primeiro critério é a liquidez diária. Assim, desses 4 maiores e mais estudados fundos do setor de lajes corporativas, podemos aqui observar que exatamente o que tem a maior liquidez diária é o BBPO11. Para além disso, é bom destacar que todos esses 4 fundos, embora o HGRE seja o que tem a menor liquidez, o BBPO seja o que tem a maior liquidez diária atualmente, todos eles têm uma liquidez diária alta. Na minha opinião, eu considero uma liquidez diária alta acima de 5.000 cotas, já considero uma liquidez alta. Obviamente que sempre vai depender de quantas cotas você negocia. Se você negocia 10.000 cotas por dia, talvez seja uma problemática maior para você. Se você negocia cotas menores, se você compra ou vende sempre 3, 5, 10 cotas, a liquidez diária talvez não te afete tanto. Pois bem, eu vou analisar individualmente cada fundo, mas antes eu vou explorar cada um
dos seus critérios que eu dividi aqui. Pois bem, dessa forma, podemos ver que o que tem a maior liquidez é o BPO, logo seguido pelo PVBI, seguido pelo Vino e por último a HGRE. Mas cumpre mais uma vez destacar que todos eles têm alta liquidez. Assim, para o critério seguinte, que muitos de vocês às vezes escolhem um fundo e eu também, no meu início, eu escolhia muito pautado enquanto o fundo estava pagando de dividendo. Eu acho que muitos de vocês são da mesma forma e se preocupam muito com isso. Por isso, vamos logo para o dividend yield. Aqui, mais uma vez, podemos ver que o BPO é o que ele está com o dividend yield mais alto e é bom a gente destacar mais uma vez, eu sempre trago isso, sempre que eu abordo a questão do dividend yield, principalmente para fundos e ações, que o dividend yield é um critério que você analisa o passado, ou seja, se o dividend yield desse último mês o BPO pagou 1,04, não necessariamente ele vai pagar isso ou similar a isso no próximo mês. Mas sempre bom a gente ter uma métrica que analisa. Nesse caso, a gente pode ver o quanto cada fundo pagou no último mês. E mais uma vez o HGRE ficando em último lugar, pautado nesses quatro. Bem, agora a gente vai analisar outra métrica que é muito importante e é muito utilizada, principalmente para os fundos de lajes corporativas, de logística, enfim, que é o próprio preço sobre o valor patrimonial. No caso, é quanto a cota do fundo vale sobre o valor de que ela teoricamente deveria ser correspondente. Ou seja, teoricamente o valor era para ser um sempre para cada, porque se você paga R$ 100 em um fundo, teoricamente é para ele valer R$ 100 também. Mas sabemos que não é assim na prática. Por isso a gente vai analisar aqui também, desses quatro fundos, como é que está o preço sobre o valor patrimonial de cada um. Aqui podemos ver que todos os fundos estão bem descontados. Obviamente, já estando abaixo de 1, já podemos entender como uma cota descontada, pelo menos na questão do valor patrimonial e o preço que o fundo se encontra no momento. Lembrando mais uma vez que é na data de hoje, 16 de 2 de 2023. Dessa forma, não só os fundos de lajes corporativas, como todos os fundos todos não, mas a maioria dos fundos de logística, de, de renda urbana, enfim, que estão sendo negociados, eles têm apresentado bons descontos, mas isso é do momento do mercado. Ou seja, é uma boa oportunidade para quem quer entrar ainda. E por fim, outra métrica que, assim como as anteriores, é muito importante para você analisar o fundo é a vacância. O que é a vacância? Nesse caso, as lajes, quanto da sua estrutura está vaga, né? Vaga, vacância de vaga. E dessa mesma forma, você sempre vai procurar ou uma vacância zero ou próximo disso. Porque se você tiver uma vacância alta, significa que o fundo não está recebendo o aluguel referente àquela locação. Ou seja, isso também não está sendo repassado para você, que é o cotista. Então, dessa mesma forma, você vai sempre procurar fundos com pouca vacância, enfim. E dessa forma, podemos destacar aqui, mais uma vez, o BBPO11 se destacando com a vacância de zero, ou seja, todos os seus empreendimentos estão alugados no momento. PVBI também praticamente zero. E aqui surge um sinal de alerta para o HGRE11, que está com a vacância bastante elevada. E assim também o Vino 11 podemos destacar que está com uma vacância relativamente baixa. No meu entendimento, abaixo de 6%, 5%, é uma vacância bem baixa assim. Até porque muitas vezes várias dessas áreas tem um contrato encerrado, aí você está naquele lapso de tempo em que estão se buscando novos inquilinos. Mas dessa mesma forma podemos ver que o HGRE da mesma forma que ele está com uma vacância muito alta, de mais de 27%, e isso se reflete no próprio preço sobre o valor patrimonial dele. Assim, no meu entendimento, a gente pode destacar que o BBPO é o melhor dos fundos, na minha opinião. Cumpre mais uma vez destacar que essa é a minha colocação, na minha opinião. Isso porque, de todas as métricas, a gente pode ver que ele se destaca em todas, maior liquidez, maior dividend yield, que não é só analisando o passado, mas a própria análise dele para o futuro. Ele deve continuar pagando isso, ainda mais que ele está com todo o patrimônio dele alugado, embora tenha alguns contratos ainda para vencer, assim como todos. Ele considera-se no momento que ele está com desconto, sim, e por isso o BBPO ele está na minha primeira colocação. E em segundo lugar, pode parecer meio contraditório, mas eu destaco a HGRE 11.
Isso porque o HGRE11, embora, e isso é um sinal preocupante sim, ele esteja com a vacância muito alta, ele também está com um desconto muito interessante. E por isso é bom a gente também analisar outro fator aqui. O HGRE, ele é um fundo que ele tem diversos ativos, como a gente pode ver aqui. São 21 ativos em 4 estados, ou seja, ele é muito diversificado. Ou seja, ele tem uma área de atuação muito grande. Até em comparação a seus similares, como o próprio caso do Vino. Mais uma vez, cabe destacar que aqui é o site do Fundos Explorer, que você pode ter acesso a todas as informações que eu utilizei nesse vídeo. Bem, ou seja, a gente pode destacar aqui a própria comparação com o Vino 11 e 9 ativos em só 2 estados e o próprio PVBI 11, que a gente pode ver que ficou em último lugar, embora ele apresente patrimônio líquido grande, rentabilidade, o que a gente não vai muito explorar, pelo menos no meu caso, a rentabilidade no mês, porque a gente não vai procurar muita valorização. A gente vai aproveitar esse momento atípico no mercado para aproveitar exatamente fundos bons e descontados. Ou seja, cumpre mais uma vez destacar que todos esses 4 fundos são excelentes fundos, sim. Eu só elenquei eles em uma ordem, em um ranking, porque essa é a minha opinião, é como eu entendo hoje no mercado. E assim como o Vino HGRE, a gente pode ver que o PVBI 11 tem um grande problema, por isso que ele ficou em quarto lugar na minha lista. Que ele só tem 4 ativos em um único estado, ou seja, o risco dele é muito grande. Ele desalocando e perdendo qualquer um desses ativos ou não conseguindo alugar, praticamente 25% da renda dele, caso a divisão fosse essa, estaria comprometida. E em contraponto, podemos destacar mais um ponto positivo do BBPO11, fora todos os ativos dele estarem alugados, ele tem 64 ativos. Podemos ver que é uma disparidade muito grande em comparação com seus similares. Isso em 14 estados. Ou seja, podemos entender sim que o BBPO11 é o melhor desses fundos na área de lajes corporativas e principalmente porque está muito diversificado. Assim, só para concluir, pessoal, obviamente esses são dados objetivos, mas essa posição que eu boto é meramente ilustrativa. É o que eu vejo, na minha opinião, hoje. Cumpre mais uma vez destacar. A gente vê que o BEP11, por exemplo, tem uma liquidez diária altíssima, pagou um dividendo de 1% no último mês, o que é incrível, está com um desconto muito grande, sim, está com a vacância zero. Mas aí a primeira pergunta que fica é por que o preço sobre o valor patrimonial dele está tão descontado, assim como os outros similares dessa lista. A gente pode entender que o HGRE tem esse desconto por causa da alta vacância, o Vino também, o PVBI às vezes porque ele só tem 4 ativos, mas porque de maneira geral, incluindo o BBPO11, está com esse desconto alto, é especificamente pelo momento que a nossa economia vem vivendo. O mercado a gente tem que entender que ele é muito imediatista. E acredito que para quem já tem um pouco mais de tempo na bolsa, assim como eu não, né? Porque eu tenho 2 anos quase. Mas a gente entende, e depois fica muito mais claro isso, que o mercado ele é imediatista. Ele está muito mais preocupado com hoje do que com amanhã. E no momento que a gente está com a taxa de juros muito altas, os fundos de lajes eles sofrem inegavelmente com isso. E dessa mesma forma, como o cenário ainda é incerto e, e é importante destacar ainda que muitas pessoas entendem que esse setor, especificamente das lajes corporativas, diferente às vezes de logística, dos fundos de papel, ele ainda é mais delicado por se tratar de uma área que ainda está se reencontrando após o período da, da pandemia que tivemos e tudo, porque muito se discute ainda da questão do trabalho remoto e tal, embora ainda possa se discutir a questão do teletrabalho, do trabalho presencial, enfim. Ou seja, essas estão sendo algumas dinâmicas que ainda estão sendo postas em debate. Por isso que, se você tem interesse em entrar na parte, especificamente de lajes corporativas, entendendo que é um setor que vai se recuperar e se valorizar nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, esse é um bom momento. Porque cabe a gente destacar mais uma vez aqui, e é como, inclusive, como o Luan da Top Ações, né, que é outro canal ótimo aqui do YouTube, ele diz que às vezes a gente fica realocando nosso patrimônio, às vezes quando está com a taxa de juros alta, a gente quer vender tudo na renda variável e ir para a renda fixa, e depois quando a taxa de juros volta a cair, vender tudo na renda fixa. Só que na verdade você acaba perdendo essa janela de oportunidade, como a gente pode ver aqui. Imagine daqui a 1 ano, com a taxa de juros já
regredindo mais, e esse movimento que a gente acompanha hoje ainda do movimento do capital para a renda fixa começar a vir para a renda variável, a gente vai acabar não encontrando mais esses descontos altos. Ou seja, mais uma vez, cumpre aqui destacar que qualquer um desses quatro é muito bom o estudo, porque obviamente eu não estou indicando nada, nem compra, nem venda para ninguém. Eu só estou aqui destacando o que eu entendo, o que eu venho estudando e eu entendo como boas opções. E dessa forma eu acho que é válido para cada um aqui estudar, ou até se você se interessou mais pelo BBPO, ou se você entende que esses descontos do HGRE11, do Vino, são importantes e têm que ser considerados. Ou seja, aí você pode arriscar um pouco mais também, porque se você entender que essa vacância é só momentânea e que o HGRE ele vai conseguir se recuperar e esse dividendo também vai aumentar, aí você vale a pena arriscar um pouco mais e ir no HGRE. Por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha opinião. Mais uma vez eu peço que se inscrevam aí, a gente está quase chegando a 100 inscritos. E que inscrevam, comentem, curtam e fiquem por dentro, que eu vou estar tentando trazer sempre mais vídeos, viu? Abraço, até a próxima.